Meu coração exalta o Senhor, com alegria estou em Deus, meu Salvador. Se os irmãos estiveram atentos, o que acabou de ser cantado, muito bem cantado, foi o Magnificat, o hino que nós hoje vamos dar à volta da Palavra do Senhor. Nos próximos domingos estaremos à volta destes hinos em Lucas, no Evangelho de Lucas, e para o qual eu convido os irmãos já a se dirigirem. Não posso expressar quanto eu senti falta de estar no meio dos irmãos. É verdade, a diferença de temperatura é enorme entre lá e cá, e notei bem isso ontem quando chegámos de madrugada, mas este calor que aquece o meu coração compensa a frieza que a nossa meteorologia traz. É para mim um enorme gosto, e o resto da família não acompanhou ainda, primeiro por causa da diferença de horário, ainda estava tudo a dormir quando eu saí de casa, mas entretanto a Débora também mandou uma mensagem a dizer que a Inês está com febre, então há estas precauções todas que nós temos que ter ainda. Mas com certeza o sentimento é mútuo, eles gostariam muito de estar aqui também com os irmãos. Então Lucas, no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar estes cânticos. E Lucas tem esta maneira maravilhosa de contar. Nós vimos logo no início do Evangelho que Lucas é um estudioso. Lucas foi alguém que compôs, que estudou, que pesquisou, compôs este Evangelho com um amigo chamado Teófilo, para que ele pudesse vir a crer em Jesus Cristo, ou ser confirmado na sua fé acerca de Jesus, pudesse ser informado e confirmado. Diz o versículo 4, João 4, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Este é o propósito do Evangelho. E Lucas narra, como outros Evangelhos, o nascimento de Jesus Cristo no momento de Mateus. Marcos é um pouco diferente. João remete-nos lá para o início, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mas Lucas, à semelhança de Mateus, mas com qualidade. Ele intromete, sempre que alguém ouve acerca do nascimento de Jesus, intromete cânticos de louvor. E é isso que nós vamos ver durante os próximos domingos, para preparar o nosso coração e este propósito para o Natal. O Natal está aí. Este mês teremos e celebraremos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. E o objetivo não é que o Natal nos apanhe desprevenidos, mas que ir preparando o nosso coração para louvar o nosso Deus, nos recordemos e fiquemos naquilo que verdadeiramente é o Natal. É o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E porque eles, como estava a dizer, eles ouvem uma notícia do nascimento de Jesus e rompem em cânticos e em alegria. Eu acho que nós nos podemos relacionar com isso. Há pessoas que cantam no chuveiro, não sei se é esse o vosso caso. Cantam direto no carro, quando se dirigem do trabalho, num sítio qualquer, que cantam em casa quando estão felizes. E nós, quando estamos alegres, expressamos a nossa alegria muitas vezes de cânticos. Talvez não com a nossa boca, quando somos adultos, começamos a ter algumas inibições sociais, as crianças são mais naturais nisso, mas na nossa mente correm cânticos e nós expressamos a nossa alegria muitas vezes com canções. Existe uma conexão misteriosa entre cantar e a expressão de alegria. E esta é a razão porque estas pessoas cantam, porque são alegres. Ouvem algo acerca de Jesus, do Messias prometido, algo sobre a encarnação do Deus homem, e cantam porque ficam alegres. Não, como diz o cântico, porque as suas circunstâncias são boas, não porque as situações à sua volta são favoráveis, mas porque algo lhe dá razões para cantar. E é isso que nós queremos ver. Isto não tem a situação imediata, não tem a ver com as nossas circunstâncias imediatas, mas existe algo que eles perceberam acerca da chegada de Jesus Cristo.
fez cantar e nós queremos isso também para nós. Irmãos, não está a ser fácil. Os anos, estes 2 últimos anos, não estão a ser fáceis. E o risco de podemos falar do nascimento de Jesus num ano atípico como este, começarmos a pensar, se calhar este ano não existe tantas razões assim para nós cantarmos. Tantas razões assim para ficarmos alegres com o nascimento de Jesus. O que este cântico e outros cânticos nos mostram é que, apesar das circunstâncias, nós podemos e devemos cantar ao nosso Deus, expressando a nossa alegria para com Deus, porque o Deus do universo se fez carne e habitou entre nós. Isto são razões para cantar. Sabem, muitas das vezes o anúncio do nascimento de Jesus não mudou nada, ou aliás, não é muitas vezes, no anúncio do nascimento de Jesus não mudou nada da situação em que estavam as pessoas que receberam essa notícia. Em algumas situações, como a de Maria, piorou. A situação imediata que vivia piorou com o anúncio do nascimento de Jesus. Mas isso não foi inibição para que ele pudesse cantar. Iremos ver. Portanto, nos próximos 4 domingos, nós veremos um cântico após outro cântico para preparar o nosso coração para a Páscoa. Para o Natal, desculpem. A Páscoa vem depois. Não estou cansado? Não. Para o Natal. E este primeiro cântico é chamado de Magnificat. Era também o nome do cântico que acabou de ser cantado. Magnificat. Recebe este nome por causa da primeira palavra, tradução em latim, Magnificat, que na nossa tradução é engrandece. E ele está do versículo 46 ao 56 do capítulo 1 de Lucas. Evangelho de Lucas 1, 46 a 56 ou 55. Antes disso, eu convidava-vos a ler a partir do versículo 26, para conhecermos a história de Maria e percebermos exatamente o que a fez cantar. Versículo 26 do capítulo 1 de Lucas. E mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Nós somos introduzidos a esta personagem, não é? Maria. Baseado nos costumes judaicos em relação ao seu noivado, provavelmente era uma mulher muito nova, entre os 14 e os 16 anos, prometida em casamento a um homem chamado José. Sabemos que Maria era de uma pequena localidade, de Nazaré, uma localidade que era insignificante, sem relevo algum no Antigo Testamento, uma localidade onde provavelmente nós entraríamos e o GPS daria localidade não conhecida, onde ainda não haveria, em tempos de hoje, o Google Maps lá para as coisas. Uma localidade que ninguém conhecia. Uma menina nova, pobre, prometida a um homem, adolescente, de uma cidade, ou dentro de uma localidade, que não tinha grande relevo segundo os padrões deste mundo. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, ainda não tinham celebrado o casamento, e é-nos revelado algo acerca desta jovem que era importante para aquilo que iria ser dito. É dito várias vezes, ela era virgem. Esta era uma ênfase por causa daquilo que Deus estava prestes a fazer na vida dela. O anjo então dá-lhe notícias melhores. E ela fica, naturalmente, com medo, não é? Já foi dito, temerosa. Não sabe bem o que é que estas palavras significam. Então, no versículo 31, diz o anjo: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O anjo diz: olha, Maria, apesar de tu seres virgem, apesar de não teres conhecido o teu esposo, ou qualquer outro homem, tu darás à luz um filho. E esse
de Jacó, o seu reino não terá fim. Por outras palavras, a criança será a criança ou o homem prometido, a pessoa prometida, durante todo o Antigo Testamento, para salvar o povo dos seus pecados, para restaurar o povo para Deus. Este é o Messias prometido. Esta jovem adolescente, de uma terra que ninguém conhecia, uma mensagem destas, espantada. Fica espantadíssima. Aliás, ela não sabe porque é que isto acontecer, como isto acontece, toda a gente sabe, e ela sabia como é que os bebés nascem. E ela pergunta, como é que isto pode acontecer? No versículo 35, o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo descerá sobre ti, uma obra sobrenatural que não conseguimos entender, e tu conceberás e darás à luz um filho sem ter conhecido o homem, sem ter-te deitado com algum homem, sem ter-te deitado com o teu marido. Maria demora um pouco a processar tudo isto. Maria vai ter com a sua prima Isabel, lemos logo a seguir, 39 ao 45. Então depois, ela irrompe neste cântico. As circunstâncias de Maria, como já dissemos, não tinham melhorado antes, pelo contrário, tinham se tornado piores depois desta notícia. Nós sabemos por causa de Mateus que ela tinha que ter uma conversa difícil com José. Imaginem o papel de José. Chegar perto dela e dizer-lhe, olha, estou grávida. Mas eu não com nenhum homem. Foi o Espírito Santo que veio até mim e me disse, foi o Espírito Santo que veio até mim e jurou a mim o Messias prometido. E José sabia quem era ou dizia a promessa do Messias. Então tinha que ter esta conversa difícil que sabemos por causa de Mateus também no início. Mateus planeou deixá-la. Não só isso, tinha que lidar com a sua própria sociedade, com a sua própria comunidade, lá nas pessoas onde estava. Com a suspeita de pecado. Inibiu-se de entrar em sítios com muita gente, em frequentar sítios no início com outras pessoas, porque iria ser julgada. Então a situação de Maria piorou depois de ouvir a notícia. Depois desta chocante, a situação piorou. Mas algo dentro dela a fez cantar. No meio de uma situação difícil, numa situação precária, ela era pobre, ela era adolescente, ela vivia numa situação política difícil, ela vivia numa situação pessoal difícil, ainda assim, cantou e agradeceu a Deus. O que é que nós podemos aprender com Maria? Podemos estar também em situações diversas e difíceis. Maria. Muitos de nós estamos familiarizados com a história de Natal. Mas estamos pouco familiarizados com os cânticos de Natal, aqui em Lucas. Aliás, depois de nós a ação daquilo que aconteceu com Maria, da visita do anjo e de tudo o que disse, o nosso anseio, o anseio do leitor será o qual? Conhecer esta criança que está prometida e que está dentro do ventre de Maria para nascer. O nosso anseio é aqui, virar as páginas rápido para o capítulo 2 e ler sobre o nascimento de Jesus. É ler sobre o nascimento desta criança prometida, ler sobre o nascimento do Messias. Lucas interrompe com um cântico de Maria. Qual a razão do cântico aqui? Porque o que é que seria perdido se o cântico de Maria não estivesse aqui? Será que seria exatamente igual? Será que tudo faria sentido se nós arrancássemos o versículo 46 ao 55? Deixem-me propor que a de Maria serve um propósito. Serve para nos fazer adorar. Serve para informar não somente as nossas mentes, mas para aquecer os nossos corações. Serve para fazer com que as notícias que acabaram de ser dadas, as maravilhosas notícias que acabaram de ser dadas, tomem forma no nosso coração. Aqueçam o nosso coração. Para mudar não somente o que sabemos, mas também mudar aquilo que nós sentimos. A poesia serve para isso, não é? Quando aparece numa narrativa,
ela serve para nos fazer parar e refletir no que acabou de ser dito. E o que acabou de ser dito foi muito importante. Nós não podemos passar por cima daquilo que acabou de ser dito. O que devemos fazer é, como Maria, parar de adorar por causa daquilo que foi dito. Estamos convidados então, e aceitamos este convite de Maria, para parar, para saborear o que Deus faz e o que Deus é. Isto é algo difícil de fazer no Natal. Parar e saborear o que Deus faz e o que Deus é. Aproximamos o Natal e vivemos uma incerteza acerca daquilo como será. Podemos ou não juntar a família? Se podemos, quantos? Que família? Vamos fazer o Natal? Vamos comprar prendas? Vamos planear as festividades? Vamos enfeitar a casa? Vamos fazer tanta coisa que no meio desta época tão agitada e difícil, talvez a mais agitada de todas durante o ano, nós temos muito pouco tempo para parar e saborear o que Deus faz e o que Deus é. O convite de Maria é parar e saborear o que Deus faz, o que Deus é. O que Deus fez em Lucas 1 exige adoração. Uma virgem carregar o Salvador do mundo exige adoração. Não é suficiente para Maria e para nós ter as mentes informadas. Nós precisamos de adorar o Salvador, precisamos de adorar a obra que Deus faz, enviar o seu Filho. Então, após ela processar isto, ela canta, a partir do versículo 45 a 55. Disse então: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Foi aquilo que acabámos de cantar, não é? Meu coração exalta ao Senhor. Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor. É isso que ela diz. No profundo do seu ser, da sua alma, ela engrandece ao Senhor. Magnifica ao Senhor. Exalta ao Senhor. O que é que significa engrandecer? Será que nós podemos fazer Deus maior do que Ele é? O que é que significa, na verdade, engrandecer? John Piper diz o seguinte: existem duas maneiras de nós engrandecermos alguma coisa, magnificarmos alguma coisa. Existe um microscópio que engrandece algo que é menor do que na verdade é, não é? Faz-nos ver coisas que são minúsculas. Um cientista com um microscópio dentro do laboratório consegue ver o ADN, coisa que a olhos normais, sem essa ferramenta, não conseguimos ver. Conseguem ver micróbios, conseguimos ver. Uma criança com um microscópio consegue ver um inseto maior do que na verdade ele é. Então esta é uma forma de engrandecer aquilo que nós vemos, não é? Usando um microscópio. Mas existe outra forma de engrandecer aquilo que nós vemos, que é usando um telescópio. E o telescópio, na verdade, não engrandece aquilo que é pequeno. Só nos torna reais aquilo que já é grande. Nós vemos uma luz, vemos uma estrela, vemos um planeta, e nós, apontando o telescópio para lá, se tivermos um telescópio potente o suficiente, conseguimos ver de uma forma mais real aquilo que já é. E aquilo que Maria faz ao engrandecer o Senhor é exatamente ver aquilo que já é grande. Aquilo que de antes, a olho nu, parecia pequeno, agora é gigante. É isso que ela diz: olha, o meu coração, a minha alma, o meu espírito engrandece o Senhor. Eu de antes conseguia ver a Deus, como Jó dizia. Eu de antes ouvia-te falar, agora os meus olhos te veem. Eu ouvia só de falar. Eu via um pequeno ponto, mas agora eu consigo ver o grande Deus da minha salvação. Maria diz: minha alma engrandece. É como se lhe dessem um telescópio espiritual e ela agora conseguisse ver de uma forma mais real quem Deus verdadeiramente é. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra no Deus da minha salvação. A visão de Maria explodiu, expandiu, e tudo o que ela consegue fazer agora é adorar. A encarnação do Filho de Deus deve nos fazer adorar a Deus, ver a Deus de uma forma mais real, mais palpável. Mas porquê é que ela diz isso? Porquê é que ela engrandece e adora o Senhor? Diz o versículo 48, usa a palavra porque.
Não é? A partir daqui vai dar pelo menos 2 razões porque a sua alma engrandece o Senhor, porque o seu espírito se alegra no Deus da sua salvação. E nós então, a partir do versículo 48, eu queria sugerir 2 coisas que a encarnação faz. Primeira, a encarnação revela a reversão de Deus. A encarnação revela a reversão de Deus. A vinda de Jesus a este mundo vira o mundo de pernas para o ar. A vinda de Jesus a este mundo troca os valores deste mundo. É contracultural, como nós falámos no Sermão do Monte. A vinda de Jesus no mundo exalta os humildes e rejeita os soberbos, rejeita os orgulhosos. No versículo 48 ela usa-se a si mesmo como exemplo. Versículo 48 diz: porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Humildade, neste tempo, nós hoje usamos humildade de uma forma diferente, mas humildade, bem-aventurados os humildes, já Jesus disse em Mateus 5. A humildade naquele tempo não é a humildade que hoje é. Humildade era um atributo daqueles que eram socialmente e economicamente pobres, rejeitados. Era um atributo daqueles que não eram aceites pela sociedade. Era um atributo daqueles que não sabiam a próxima refeição. Era um atributo daqueles que estavam abaixo do estrato social da sociedade. Era um atributo daqueles que o mundo se preocupava, fingia que existiam. E Maria encaixava perfeitamente nesta categoria. Maria era uma pobre adolescente de Nazaré, que ninguém queria saber. Nesses dias os pobres eram desprezados, as mulheres cidadãs de segunda classe. Ela era uma adolescente de uma terra que ninguém conhecia. Ninguém queria saber de Nazaré. Ninguém queria saber de Maria, exceto o Deus de todo o universo. Tu atentaste, tu viste, tu olhaste na humildade da serva. Pois que todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Deus escolheu o ventre desta ninguém para carregar o infinito e glorioso Filho do Deus Altíssimo. Deus não veio simplesmente exaltar o pobre, o humilde. No versículo 50 nós lemos algo mais. A sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Foi especificamente os humildes que o temem. Os humildes que o temem. Não é suficiente ser pobre, porque a pobreza pode levar também à amargura ou à autopiedade. Um pobre pode ser orgulhoso. Não é suficiente ser pobre. É preciso ser um pobre humilde que adora a Deus. Na Bíblia nós vemos que são aqueles que têm um estado humilde, mais pobre, que estão mais próximos de Deus. Reconhecem a falência dos seus recursos. Aqueles que reconhecem que não dependem das coisas que estão materiais à sua volta, mas dependem de Deus. Aqueles que são rejeitados pela sociedade têm maiores probabilidades de perceber a sua falta e a sua necessidade de Deus. É porque eles não têm uma conta bancária em que possam confiar. Eles não têm uma carreira, posses, posição social em que possam confiar. Eles precisam das promessas de Deus. Contudo, aqueles que têm um estado mais elevado têm maior probabilidade de confiar no que têm. Seja no seu poder, seja na sua riqueza, seja no seu estatuto, seja em qualquer coisa. Porque, afinal, quem é que precisa da provisão de Deus quando nós podemos prover para nós próprios? Quem é que precisa de sabedoria quando nós somos tão estudados, tão estudiosos, tão capazes? Quem é que precisa do reino de Deus quando o nosso reino está muito bem? A encarnação de Jesus é uma ameaça aos orgulhosos. É uma ameaça àqueles que confiam no seu próprio intelecto, é uma ameaça naqueles que confiam nas suas próprias capacidades, nas suas próprias posses. É uma ameaça aos orgulhosos. E isto é um desafio para nós. Sabem, passei as últimas 2 semanas e meia, mais ou menos, no Brasil. E quando eu vinha agora de carro para cima, eu vim falar com a Débora no início, quando ainda estava acordada, que as construções aqui são tão diferentes, não é? Lá, pelo menos dentro da cidade, quem viveu já no Rio ou em outras cidades,
percebe o quão carentes as construções são. Não é? Colocamos alguns tijolos em pé, colocamos qualquer coisa e já dá para morar. E faz-se da paisagem várias construções assim, favelas e comunidades assim. Em qualquer sítio onde vamos, conseguimos ver isso. Carências, existem muitas. Passamos pelas ruas, pessoas deitadas pelo chão. Mas sabem uma coisa que diferencia os povos latinos, africanos, que têm menos posses do que os europeus aqui? É a necessidade que eles percebem que têm de Deus. A Europa, outrora um povo que percebeu a necessidade que tinha de Deus, hoje é um povo totalmente secular, se afasta de Deus. Um povo que rejeita Deus pela sua autossuficiência. Afinal, quem precisa de Deus quando nós temos indústria, poder e estatuto? Quando nós temos muito pouco a buscar, quando nós temos conforto nas nossas casas, como muito poucas pessoas têm neste mundo, neste momento. Se compararmos o número de pessoas que têm conforto como nós temos, nós veremos que estamos bem. Isto é um desafio para nós. Não confiarmos em nós mesmos, não confiarmos naquilo que temos, não confiarmos nas nossas posses, na nossa capacidade, na nossa intelectualidade, mas confiarmos em Deus. Rejeitarmos isso por Deus. A ação de Jesus é uma ofensa para os orgulhosos. Deus dissipará os orgulhosos. No versículo 51, nós vemos isso. Com o seu braço agiu valerosamente, dissipou os soberbos. E dissipar, Deus usava isso muito no Antigo Testamento como ato de julgamento. Deus dissipar as pessoas, dissipou os soberbos do pensamento do seu coração. Maria diz aqui 3 coisas que acontecem com os orgulhosos, ou 3 categorias de orgulhosos que Deus julga. No versículo 51, Ele julga os que são orgulhosos no seu intelecto, não é? Aqueles que são soberbos no pensamento do seu coração. Versículo 52, pôs nos tronos os poderosos e elevou os humildes. Ele julga os que são orgulhosos na sua posição. A do Rei Jesus é uma graça para os do mundo, para a posição que nós temos neste mundo. E no versículo 53, Ele enche de bens os famintos, despediu os ricos, julga os que são orgulhosos nas suas posses. O problema não é intelecto, posição, dinheiro. O problema não é nós termos estudos, não é nós termos uma posição, ou não é nós termos posses. O problema é nós orgulharmos-nos disso e basearmos a nossa segurança nisso. No nosso intelecto, na nossa posição, nas nossas posses. Jesus veio destruir esse orgulho. O homem se orgulha, seja intelecto, posição ou posse. Tudo isso que o homem se orgulha, Jesus veio para destruir, reverter os valores deste mundo. Esta é a grande reversão de Deus. E ao longo do Evangelho de Lucas nós somos apresentados a isso. Todos nós conhecemos as partes que são apresentadas, as histórias que são apresentadas. De o rico e o Lázaro. Todos nós sabemos do publicano e do fariseu. A mulher que lava os pés de Jesus. Conhecemos a aversão que a elite religiosa tinha de Jesus por se sentar à mesa com publicanos e pecadores. E Jesus veio exatamente isso, para reverter os valores deste mundo e para mostrar que exalta os humildes e humilha os soberbos. E a encarnação mostra-nos exatamente isso. Na verdade, a um nível mais profundo, existe quem duvide que foi Maria que escreveu isso. Existe quem duvide que foi Maria que escreveu este cântico. E uma das razões é como que uma pobre adolescente de um sítio que ninguém conhecia consegue dizer verdades tão belas e profundas. Mas isso vai exatamente contra o ponto deste cântico. Eles dizem, provavelmente, foi o Dr. Lucas, um homem de elevada posição, um homem de elevada sabedoria, que compôs e aqui colocou estas verdades e depois colocou o nome por cima. Mas isso vai exatamente contra o ponto deste cântico. Porque vai contra este espírito humilde de que Jesus exalta os humildes e humilha os soberbos. O ponto é que pessoas como Maria, para as quais Jesus veio, são pessoas como Maria para as quais Jesus veio, humildes. São pessoas como
Maria que respondem à encarnação com um coração cheio de adoração e exaltam o seu nome. Creio que esta canção, como disse, é um desafio para nós. É um desafio desconfortante, que nos desconforta. Nós vivemos num grande conforto. A maioria dos jovens aqui está a ir ou tem planos de ir à universidade. Então, rapidamente, nós nos podemos tornar pessoas intelectuais, pessoas de conforto, pessoas de posses até, pessoas de posição, seja no trabalho, na nossa família ou até na igreja. E rapidamente isso serve de motivo de orgulho, quando na verdade este cântico desafia-nos e nos diz que Jesus veio para destruir tudo aquilo em que nos orgulhamos e dar-nos novas fontes para nos orgulharmos. A encarnação de Jesus deve-nos fazer humildes, deve-nos humilhar. Não importa o quão inteligentes pensamos que somos, o quão bem estamos na vida, quanto dinheiro temos no banco, não importa nada disso. Sabem porquê? Porque todos nós, ricos ou pobres, muito inteligentes ou indoutos, nem sabendo ler, de uma posição alta ou do baixo estrato social, todos nós precisamos desesperadamente de Jesus. Todos nós precisávamos que Jesus se fizesse homem. Todos nós precisávamos que Jesus, e precisamos que Jesus vivesse uma vida perfeita, fosse até à cruz, desse a sua vida por nós na cruz, ressuscitasse ao terceiro dia. Não vale a pena as nossas posses, não vale a pena a nossa posição, não vale a pena a nossa inteligência, se isso sobrepor à obra de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Precisamos que o alto e sublime Filho de Deus fosse humilhado até à morte da cruz e ressuscitasse. O nascimento de Jesus eleva o padrão. Jesus humilha os soberbos e exalta aqueles que são humildes. Precisamos ter cuidado, irmãos, para não nos sermos achados no lado errado desta reversão. Precisamos ter cuidado para não sermos achados no lado dos orgulhosos em vez no lado dos humildes. Aqueles que confiam em si próprios, no seu poder, nas suas posses, no seu reino, no seu intelecto, na sua moralidade, na sua justiça. Sermos achados no lado de Jesus, que reputaram isso tudo como esterco, como diz Paulo, para ganhar a Jesus Cristo. Se nunca fizeste, eu quero tentar confiar em Jesus. A deixar isso tudo de lado e a confiar em Jesus. E se tiver mais dúvidas, tenho todo o prazer no final em falar contigo. Este é o primeiro ponto que Maria diz. A reversão, a encarnação mostra-nos a reversão de Deus. E o segundo ponto, a encarnação de Jesus prova a perfeição de Deus. Jesus menciona, como Maria, menciona vários atributos de Deus. Versículo 49. Porque me fez grandes coisas o poderoso. Deus, o todo-poderoso, que luta em favor do seu povo. Deus é o poderoso. E no versículo 51, uma metáfora, com o seu braço agiu valorosamente. Deus tem poder para fazer isso. Qualquer rei desta terra. E vemos vários exemplos no Antigo Testamento. Reis que pensavam que eram grandes, como Nabucodonosor, como outros. Reis que pensavam que eram importantes e Deus os retirou. Ele é o Todo-Poderoso, que consegue depor reis. É o Todo-Poderoso que tem poder para nos trazer e salvar. Trazer o Salvador perfeito. Pensa na encarnação e o Todo-Poderoso vem à sua mente. Segundo, vemos no versículo 49 a santidade de Deus. E santo é o seu nome. Santo quer dizer separado, não é? Completamente outro. Deus é santo como? Em primeiro lugar, é separado do pecado. Ele não conecta com o pecado. Não pode. Em segundo lugar, ele é santo porque é separado de nós. Ele é totalmente outro, totalmente diferente. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Os seus caminhos não são os seus pensamentos mais altos. Os seus caminhos são diferentes. Melhores. Então Deus é santo. Quando Maria pensa na encarnação, ele vê a santidade de Deus. Porquê? Porque quem é que desenharia um plano como este? Quem conseguiria conceber como este de dar o seu próprio filho, se fazer homem para viver perfeito e ir até Deus?
Teria que ser outro que não nós. Deus. Paradoxalmente, aquele que não é como nós, torna-se como um de nós, neste plano perfeito. Versículo 50. Ela exalta outro atributo, a sua misericórdia. A sua misericórdia de geração em geração, os que o temem. E versículo 54. Ao Senhor Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Nós merecemos o seu julgamento, a ira de Deus sobre nós, o nosso pecado. Merecemos ser punidos pelo nosso pecado. Merecemos ser separados de Deus para todo o sempre. Tudo, em vez de estarmos longe de Deus, o que é que Deus fez? Deus envia o seu próprio Filho para se fazer como um de nós e nos salvar. Que grande misericórdia é esta! Que maravilhosa misericórdia é esta! Ele vem para perto, Ele vem para ser como um de nós, não para julgar, mas para nos amar. Não para julgar, mas para nos salvar. E pondera a encarnação à luz do seu pecado, à luz de quem ela é, ela percebe quão misericordioso é este Deus que envia o seu próprio Filho para se fazer como um de nós e nos salvar dos nossos pecados. Por fim, menciona no versículo 54 a 55, terminar o cântico, a fidelidade de Deus. E auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão, a sua posteridade para sempre. A encarnação é prova de que Deus não esquece das suas promessas, que Deus é fiel às suas promessas, que Deus lembrou da aliança com Abraão. Deus prometeu a Abraão, em Gênesis capítulo 12, que abençoaria todas as nações através da sua descendência. Este é o culminar da promessa. Jesus Cristo é bênção para todas as nações, prometida a Abraão. Deus é fiel. É isso que ela diz. Deus é fiel. E ela vê uma conexão direta entre aquele que está na sua barriga e a fidelidade do nosso Deus. Nós podemos percorrer todos estes atributos e pensarmos de uma forma longe, de uma forma separada de nós, os atributos de Deus como um conceito abstrato. Mas Maria vê os atributos de Deus, a perfeição de Deus, não como um atributo teológico, uma doutrina teológica apenas. Ela vê a prova desses atributos na encarnação do Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, e nós conhecemos estas verdades, mas se nós formos honestos, estas verdades muitas vezes passam apenas por conceitos. Passam apenas por verdades que a Bíblia afirma. Mas estas verdades não eram abstratas para Maria. Estas verdades eram verdadeiras, eram palpáveis. Quando ela considera a encarnação de Jesus, ela sabe que Deus não é apenas só uma verdade, um conceito. Deus é real. Ele é poderoso e Ele prova isso. Ele não diz apenas que é misericordioso. Ele não diz apenas que é fiel. Ele não diz apenas que é poderoso. Ele prova a sua misericórdia para connosco. Ele prova o seu poder para connosco. Ele prova a sua fidelidade para connosco. Ele prova a sua santidade para connosco. Jesus Cristo, Deus feito homem, é o sim a todas as promessas. É a prova de todos os seus atributos e perfeições. Neste Natal, irmãos, enquanto nós separamos tempo para considerarmos a encarnação de Jesus, devemos ver que Jesus é prova de todos os atributos de Deus. Jesus é prova de todas as perfeições de Deus. Vemos o poder em ação, a misericórdia manifestada, a fidelidade exibida. Contudo, se nós nunca mudarmos, não vamos conseguir ver isso. Se não formos interrompidos na nossa narrativa por um cântico, nós não vamos conseguir ver isso. Nós precisamos de parar, precisamos de ponderar, precisamos de meditar, precisamos não só de crer com as nossas mentes, mas as nossas emoções acompanharem aquilo que nós queremos. Precisamos, no tempo em que caminhamos para o Natal, parar, pensar, ponderar na encarnação de Jesus Cristo e o quão maravilhoso foi essa obra. Estaremos preocupados, irmãos, naquilo que o Natal comercial nos oferece ou naquilo que o Natal verdadeiramente é. Em abrir presentes, em planear o jantar ou o almoço, ou em conhecer Jesus Cristo e meditar em quem Ele verdadeiramente é.
O Cântico de Maria faz parar, andar, refletir que é a encarnação. Leva a nossa alma a engrandecer o Senhor, receber um telescópio espiritual para conhecer verdadeiramente quem Deus é e engrandecer o Senhor do profundo da nossa alma. E ao fazermos isso, pensamos naturalmente a razão de Jesus. Jesus veio para viver uma vida perfeita, para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. É na cruz que nós vemos perfeitamente os atributos de Deus. É na cruz que nós vemos perfeitamente a santidade de Deus. Vemos perfeitamente a misericórdia de Deus. Vemos perfeitamente o poder de Deus e a fidelidade de Deus. É na cruz que nós vamos ver isso. E a nossa mente não vai ficar parada no nascimento. Vai percorrer o caminho até a cruz e vai nos fazer assentar lá para dar glórias a Deus e meditar no seu santo nome. Irmãos, que possamos parar e meditar. Deixem-me apenas e só terminar com uma palavra também de conforto, porque eu sei que alguns de nós podem passar por situações difíceis neste momento. Maria nos mostra outra coisa neste cântico. Mostra que Deus está atento à nossa situação. Ela diz no versículo 38, porque o Senhor atentou para a humildade da sua serva. O Senhor vê. O Senhor tem misericórdia. O Senhor é poderoso para agir nas nossas circunstâncias para o bem, para o nosso bem, segundo a sua visão. Portanto, confiemos em Deus. Apesar das circunstâncias serem difíceis, apesar das nossas circunstâncias até terem piorado por crermos em Jesus, confiemos em Deus. Ele atenta e conhece o nosso íntimo. Ele atenta e conhece a nossa situação. Mas não só conhece, Ele preocupa-se com a situação. E não só tem misericórdia, como é capaz de agir na nossa situação. Agiu na de Maria, como age nos nossos corações, para a glória e honra de Deus. A Ele seja a glória. Seu nome é santo, grande em poder.